Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a farsa do texto recebido e inspirado. O que acontece? Existem pessoas que defendem o texto recebido, porque nós temos dois textos. Nós temos o texto crítico, que é a versão crítica que ela hoje, a mais atual é a de Nestlé Aland, tá? Tem o trabalho de Tischendorf, tem vários outros trabalhos como o de Westcott e Roth. Né? Então, tem essas edições críticas e tem o texto recebido. Que o texto recebido, uma das edições mais conhecidas é o texto de Erasmo. Muitas pessoas falam que o texto recebido é onde se encontra ali a palavra inspirada de Deus. Mas será mesmo que é o texto recebido que é a palavra inspirada por Deus? Bom, se você quer saber a respeito disso, eu convido você a vir até o final desse vídeo. Mas antes, pessoal, deixa aí aquele like, deixa o seu joinha nesse vídeo. Quando você deixa o seu joinha, você nos ajuda no engajamento aqui, você nos ajuda também com que a plataforma do YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas. E se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal, pessoal, vai aí rapidinho, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, venha comigo que nós vamos saber de uma vez por todas se realmente o texto recebido, ou texto receptus, né, como é chamado, ele realmente contém a palavra de Deus, como muitas pessoas falam. Muitos falam que o texto crítico, que é um texto deturpado, vamos ver se realmente é isso aí que as pessoas estão colocando mesmo. A primeira edição impressa do Novo Testamento grego, que saiu na Basileia em 1516, sob a coordenação de Erasmo, é o que o texto grego impresso não se baseou em nenhum dos manuscritos antiquíssimos, pelo simples fato de Erasmo não ter sabido da sua existência, ou mesmo que soubesse, não teria acesso a eles. Para quem estava na Basileia no início do século XVI, o mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, ficava, digamos assim, fora de mão. Ou seja, o que é esse mosteiro de Santa Catarina? É onde foi encontrado o Códice Sinaítico. O Códice Sinaítico ele data do século IV. Nós também temos o Códice Vaticano, que também é do mesmo século IV. E tem os códices ali, tem o Códice Efraimi e tem o Códice Alexandrino também. Ou seja, ali do século V, né? Então, ou seja, da onde Erasmo estava, da Basileia para o mosteiro de Santa Catarina, seria fora de mão para que ele chegasse até esse lugar e tivesse acesso a esses manuscritos. A primeira edição impressa do Novo Testamento grego baseou-se, por isso, num pequeno conjunto de manuscritos tárdios em letra minúscula. Grupo esse que o mais antigo é do século XII, o mais recente é do século XV. Esses manuscritos, copiados em uma fase final de uma longa tradição, em que não só foi se dando cada vez mais a harmonização das diferenças textuais antigas entre os quatro evangelhos, como foram se acrescentando cada vez mais frases ao texto, nos trazem um texto com milhares de diferenças em relação ao texto antiquíssimo. Se você pega os manuscritos mais antigos para comparar com esses manuscritos do século XII ao XV, você vai ver que as diferenças são gritantes. Ou seja, muitos acréscimos, muita coisa que não deveria estar lá está nesses manuscritos minúsculos, tá? Outro problema da edição de Erasmo foi o fato de faltarem ao manuscrito do Apocalipse, a partir do qual ele estava estabelecendo o texto 6 versículos finais. Sem outro recurso disponível, Erasmo resolveu retroverter para o grego a versão latina desses versículos, o que resultou num conjunto de frases que só remotamente se assemelha ao texto grego do Apocalipse, tal como se encontra em qualquer manuscrito grego que contém o texto completo do último livro da Bíblia. Então, ou seja, acrescentou-se ali no final do Apocalipse da tradução em latim, porque não se tinha o Apocalipse, tá? O Apocalipse é um dos livros também que, no início, quando tinha-se os debates para ver qual livro entrar no cânon bíblico, para fechar o cânon, para montar a Bíblia, que hoje as pessoas, os religiosos, consideram como inspirado, ou seja, teve um debate por detrás que o livro do Apocalipse ele não entrava. Para muitos pais das igrejas, o Apocalipse não era considerado inspirado. E aí? Complicado, né? Apesar dessas características peculiares, a edição de Erasmo, como primeira edição impressa que foi do Novo Testamento grego, adquiriu uma autoridade muito além do seu valor objetivo. Uma primeira razão para isso foi o fato de Lutero ter se baseado nela para sua tradução do Novo Testamento, consagrando assim no protestantismo germanófono o texto que Erasmo estabelecera.
Como segunda razão, foi na edição de Erasmo que se basearam outras importantes edições do texto grego que se seguiram, edições essas que também tiveram uma influência gigantesca no mundo protestante. As várias edições publicadas em Paris por Robert Etienne, filho do famoso Henri Etienne, né, editor de Platão, a partir de 1546, e a edição de Théodore de Beze, conhecida como Beza, de 1565. Foi nessas edições que se baseou no que toca o Novo Testamento, a tradução inglesa de 1611, aqui se dá o nome de King James Bible, né? Então, seja, que no mundo anglo-saxônico continua sendo a Bíblia insubstituível de evangélicos, mormons, adventistas do sétimo dia e tantos outros, principalmente que no Brasil começaram a se utilizar também essa Bíblia King James, tá? Então, seja, foi através dessas versões aí que vieram justamente a King James, ou seja, do texto que receptus, não das edições críticas, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para vocês entenderem. A partir da edição do texto grego publicada em Leiden, em 1633, pelos irmãos Elsevier, esse modelo de texto baseado em manuscritos tardios do período bizantino, harmonizados no que toca às divergências entre os evangelhos e acrescentados a muitas frases hoje consideradas interpolações pela moderna crítica textual, ou seja, o que é a interpolação? Interpolação é um texto que é colocado dentro de um texto original, supostamente, no caso, por um cristão, né, por uma pessoa considerada cristão, para aparentemente denotar que aquele autor daquela carta escreveu aquele texto, mas na verdade é um texto que é um acréscimo, ou seja, acrescentaram ali, ou seja, deturparam o texto, é uma deturpação, uma interpolação, tá? Para quem não sabe sobre essa questão. Então, ou seja, passou a ser conhecido como texto receptus. Então, ou seja, vou ler de novo. A partir da edição do texto grego publicada em Leiden, em 1633, pelos irmãos Elsevier, este modelo de texto, baseado em manuscritos tardios do período bizantino, harmonizado no que toca a divergência entre os evangelhos e acrescentados a muitas frases hoje consideradas interpolações pela moderna crítica textual, passou a ser conhecido como texto recepto. Então, ou seja, o que é o texto recepto? Um texto deturpado, tá? Então, para aqueles que defendem o texto recepto, a verdade nua e crua é essa, tá? É um texto deturpado, cheio de acréscimos e que não tem inspiração coisíssima nenhuma, como muitas pessoas colocam aí. Mas, bom, vamos lá. Esse texto recepto subjaz a primeira tradução portuguesa do Novo Testamento grego, feita pelo meritório mangaldense João Ferreira de Almeida no século XVII. Então, ou seja, as primeiras edições de Almeida, de João Ferreira de Almeida, vieram deste texto receptus, ou seja, deste texto que é deturpado, cheio de interpolações. O primeiro passo na compreensão de que esse modelo de texto constituído por Erasmo, a partir dos manuscritos tardios que ele tinha à mão, não transmitia a verdadeira dimensão da diversidade de variantes existentes na tradição manuscrita do Novo Testamento, foi dado com a publicação, em 1707, da edição de John Mill, que é o Novo Testamento Graecum cum lectionibus variantibus, lá de Oxford, tá? Para a consternação da comunidade eclesiástica protestante, a católica segura do valor intemporal de sua Vulgata Latina não precisou reagir. Então, ou seja, os protestantes deu grito na hora. O camarada foi lá, fez uma edição crítica desse Novo Testamento grego, mostrando as deturpações, mostrando o texto corrompido. Aí, ou seja, os protestantes foram lá e se manifestaram. Os católicos, para eles, tanto faz, tanto fez, porque eles tinham lá o valor da Vulgata, então para eles não fez diferença nenhuma. Mas para os protestantes, né, que julgam a palavra como inspirada, como inerrante, né, como inabalável, né, que não contém erros, esses aí sim, ou seja, ficaram doídos no seu coração e foram lá questionar, né? Mas vamos lá, continuar, né? Então, ou seja, a católica, para a consternação da comunidade eclesiástica protestante, a católica, segundo o valor intemporal de sua Vulgata Latina, não precisou reagir, mas também estava prestes a receber, em 1713, a Bula Unigenitus, do Papa Clemente XI, que estabelecia como falsa a ideia de que todos os cristãos têm vantagem em ler a Bíblia. Então, ou seja, o Papa estabeleceu isso mostrando que, mesmo que a pessoa leia a Bíblia, isso não é vantagem nenhuma para essa pessoa. Hoje as pessoas colocam, eu tenho a Bíblia, né? Não é isso que as pessoas fazem? Então, ou seja, estão com um conceito antiquado aí, ó, que ó, nem os católicos seguem mais. Então fica aí, né? A edição de John Mill trazia o texto receptus, acompanhado de um aparato crítico que, para todos os efeitos, punha esse texto recebido totalmente em causa.
já que registrava a existência concreta em outras fontes até aí descuidadas de variantes que ascendiam ao número estarrecedor de 30 mil. Então, ou seja, o texto recepto tem 30 mil interpolações, ou seja, 30 mil, ou seja, você sabe o que é isso? Cerca de 30 mil variantes. É muita coisa, gente, por um texto considerado inspirado por Deus. E variante, quando se fala de variante, ou seja, deturpações, omissões, acréscimos, né? As dúvidas que se tem se uma narrativa ela é verdadeira ou se ela não é. Então, tudo isso é incluído nas variantes, tá? Então, para quem não conhece um pouco dessa questão de crítica textual, estou explicando para vocês aí. A edição de 1000, que é John Mill, foi na época alvo de viva polêmica, acusada de minar a fé cristã por mostrar aos fiéis que a imutabilidade inabalável da palavra de Deus era, afinal, abalável devido à diversidade de formas que essa palavra assume nos manuscritos por meio dos quais é transmitida. E é preciso sublinhar que ainda hoje, em muitas denominações protestantes de feição fundamentalista, a revolução trazida por John Mill em 1707 é veementemente rejeitada. Então, ou seja, para os fundamentalistas, sempre a Bíblia é vista como inerrante, como inspirada, porque não se aceita a verdade. A verdade para eles é o texto ali, naquela tradução, ou seja, uma tradução que é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, e aí colocam-se como inspirado esse texto e não aceitam ali a verdade, mesmo que mostrem para essas pessoas, não aceita a verdade. Tem muito religioso que faz isso, tá, pessoal? Tem muito religioso que vem no particular da gente para atacar a gente. Eu falo com você porque tem uns aí que não é fácil, não. Para o cristão fundamentalista, o texto do Novo Testamento, que é tido como diretamente inspirado por Deus, continua a ser o texto receptus, a despeito de este se apoiar, como vimos em manuscritos do Novo Testamento, com muitos acréscimos e alterações ao texto mais antigo. Para essas denominações evangélicas, o texto crítico moderno, baseado nos manuscritos que já referimos, do século IV e V, não é detentor de autoridade teológica. Então, ou seja, para os defensores do texto recepto, sempre quem tem o texto crítico ou o defende, essas pessoas que estão erradas. Eu já vi muitos pastores, principalmente aí nas redes sociais, no YouTube mesmo, criticando justamente o texto crítico. Só que essa verdade do texto recebido, do texto receptus, eles não mostram para as pessoas não. Ou seja, tudo é feito de forma tendenciosa, porque um pastor vai defender o outro, gente. Ele não vai ir contra o outro, porque se for contra o outro, ele vai colocar a casa dele abaixo, juntamente com o outro. Então, ou seja, eles vão defender uns aos outros. Infelizmente, essa é a realidade que acontece aqui no Brasil, né? Com o advento do estudo crítico histórico do Novo Testamento, no século XIX, houve naturalmente uma viva curiosidade em relação aos manuscritos mais antigos e o paradigma no estabelecimento crítico do texto do Novo Testamento grego começou a mudar. Passou a prevalecer a ideia de que a base da fixação do texto deve assentar nos 4 manuscritos antiquíssimos, ou seja, que é, no caso, o sinaítico, vaticano, alexandrino e o efraimi. Chamou-se na filologia bíblica esse texto mais antigo, o texto alexandrino, o que acarretou o afastamento do texto receptus segundo o modelo de Erasmo. Então, ou seja, foi abandonado o texto receptus. Quem segue o texto receptus hoje são os fundamentalistas religiosos que não aceitam a verdade. Essa é a verdade mais nua e crua, tá? Porque de inspirado esse texto não tem nada. De grande alcance e significado foi a publicação em 1881 da edição de Brooke Westcott e Fenton Hort, que é The New Testament in the Original Greek, Cambridge, tá? Da Universidade de Cambridge. Essa foi a primeira edição verdadeiramente moderna, baseada em critérios objetivos de crítica textual, que repôs a importância dos manuscritos mais antigos, tá? Hoje, nas universidades em que se estuda o Novo Testamento, de uma perspectiva histórica, o texto grego do Novo Testamento mais utilizado é a edição de Nestle Aland, ou NA, né? Essa edição é devedora do trabalho pioneiro de Westcott e Hort, mas, como fruto que é de sucessivos melhoramentos, afigura-se naturalmente muito mais atualizada do que a pioneira edição oitocentista, sobretudo na informação que oferece ao leitor sobre os manuscritos e suas variantes. O texto fixado pela edição de Nestle Aland privilegia o valioso testemunho dos manuscritos antiquíssimos, ao mesmo tempo que o aparato crítico não silencia o extraordinário manancial de variantes e acréscimos que vieram depois. Então, ou seja, hoje a Nestle Aland
demonstra justamente o quê? Toda a modernidade, seja dos manuscritos, ou seja, os manuscritos antiquíssimos já são colocados lá no aparato crítico, ou seja, o Sinaítico, o Vaticano, o Alexandrino, o Efraimi, o Bezai e tantos outros são colocados ali. Diferente da edição de Erasmo, que é limitada, ou seja, que vem de um texto de minúsculos, cheio de interpolações e que não tem nada de inspirados. A fonte pela qual eu tirei tudo isso aqui, tá aqui, ó, a Bíblia, tá? Vou deixar para vocês verem aqui a Bíblia. Vou deixar, não sei se vai dar para poder vocês verem aqui, mas tá aqui, ó, a Bíblia, esse livro, tá? Do Frederico Lourenço, tá? Traduzido do grego por Frederico Lourenço. Toda essa informação está aqui, tá? Então foi a fonte que eu me utilizei para ninguém vir falar que eu estou tirando coisas da minha cabeça. Então fica esse videozinho de hoje para vocês verem que o texto considerado como inspirado, que é o texto recebido, qual veio as traduções de Almeida, que muito se baseia até hoje, que é a Almeida Revista e Corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida é esse texto Receptus aí. Então, ou seja, é um texto cheio de interpolações e não tem nada de inspiração divina nele, tá? Então, fica esse vídeo de hoje para vocês. Não deixa de curtir, comentar o vídeo, pessoal, porque o seu comentário nos ajuda também no engajamento. Você pode deixar dicas aí para próximos vídeos. Pode deixar sua opinião se você gostou ou não. É muito importante saber da sua opinião aqui. E, pessoal, compartilhe o vídeo para outras pessoas terem acesso a esse canal. Se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a conteúdos que são sempre colocados aqui, pessoal. E se você quer adquirir algum desses materiais, você pode entrar em contato comigo, adquirir os materiais. Os contatos estão sempre aí na descrição dos vídeos, para você também adquirir toda essa fundamentação na qual eu estou sempre colocando aqui para você fazer um estudo cada vez mais estruturado, tá certo? No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, meu grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.